Olá! E hoje nós vamos começar uma matéria nova. Nós vamos falar sobre a formação de substâncias, que está dentro do tema representando as transformações químicas. Vamos observar a seguinte situação: quando nós misturamos o iodeto de potássio, que é representado por Ki, né? Iodeto de potássio. Então, verifiquem aqui, eu tenho duas moléculas de iodeto de potássio na forma aquosa. Quando nós misturamos o iodeto de potássio com o nitrato de chumbo, olha como é a fórmula do nitrato de chumbo. A formação, isso que acontece, né? Que está representando essa reação química. Tanto o nitrato de potássio quanto o iodeto de nitrato de chumbo, quanto o iodeto de potássio, ambos são incolores. Quando nós misturamos as duas substâncias, forma-se essa seguinte substância aqui que tem a cor amarela. Você mistura duas substâncias que são incolores e você tem um resultado que é amarelo. Esse resultado, esse produto, é o iodeto de chumbo e o nitrato de potássio, representados por essas duas fórmulas aqui. Isso é um exemplo de reação química. Dentro dos seres vivos, ocorrem várias reações químicas. Ocorre reação química o tempo inteiro, né? Então, nas plantas e nas algas ocorre a fotossíntese, né? Onde elas transformam o gás carbônico, a água, juntamente com a energia luminosa, em glicose e oxigênio. Ocorre a respiração celular, que acontece aqui dentro das mitocôndrias, né? Onde a gente quebra a glicose e juntamente com o oxigênio, e forma o gás carbônico, água e energia. Ocorre a digestão das substâncias, que nada mais é do que a quebra das moléculas, produção de urina também consiste em uma reação química, ou seja, dentro de nós, todo o nosso metabolismo, ele está relacionado a reações químicas. Então, quando nós nos referimos às transformações ou fenômenos químicos, nós sempre estamos indicando que ocorreram reações químicas. Então, nada mais são do que transformações, né? A reação química é um processo onde a composição dos materiais se altera, formando novos materiais. Então, isso é diferente de uma transformação física, onde aquele material ele vai mudar apenas o seu estado físico. Por exemplo, né, uma pedra de gelo, quando ela derrete, ela somente muda o seu estado físico, de sólido para líquido. Porém, a composição química não se altera, continua sendo água. Na reação química é diferente, porque há uma alteração na composição daquele material, né? Então, nos reagentes você tem um determinado tipo de material, enquanto nos produtos ele é transformado em um novo tipo de material, diferente. Vamos ver como que isso acontece? Na transformação química ou na reação química, ocorre um rearranjo dos átomos das substâncias. Olhem esse exemplo aqui. Eu tenho duas moléculas de oxigênio, né? Então, de hidrogênio, desculpa. Esse aqui é o H2, esse também é o H2. Então, eu tenho duas moléculas de H2, mais uma molécula de O2, de gás oxigênio. Quando elas reagem, quando coloco as duas juntas, ocorre a formação de duas moléculas de H2O. Né? Então, aqui uma molécula tem dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, e aqui também uma outra molécula de H2O, um oxigênio e dois oxigênios. Então, aqui eu tinha duas substâncias químicas que, quando foram juntas, ocorreu a formação de outras duas substâncias químicas diferentes. Então, percebam que são os mesmos átomos, são os mesmos elementos químicos, porém, eles estão organizados de maneiras diferentes. Isso é uma reação química, né? Quando esses átomos eles são rearranjados, esses átomos eles são reorganizados. É como se você desmontasse e montasse novamente com as mesmas peças, mas montasse de uma forma diferente. Aqui uma outra forma de representar, né? Então, assim, quando a gente coloca as bolinhas representando os átomos, isso é a reação química. E quando nós colocamos dessa outra forma aqui embaixo, né, com o símbolo dos elementos químicos, nós estamos representando uma equação química. Então, as equações químicas, elas representam uma reação química. A gente não precisa desenhar isso toda hora que a gente quiser descrever uma equação química, né? A gente pode colocar dessa seguinte forma. O que que isso significa, né? Eu tenho um número pequenininho aqui, que é o índice, esse 2 pequenininho é o índice, e ele indica quantos átomos eu tenho.
Então, isso significa que eu tenho 2 átomos de hidrogênio. E esse 2 maior, que vem antes do símbolo, ele é o coeficiente. O coeficiente me fala quantas moléculas eu tenho. Então, aqui, esse 2H2, ele indica que eu tenho 2 moléculas e que cada uma dessas moléculas tem 2 átomos de hidrogênio. Isso tem que ficar bem claro. Então, eu tenho 2 moléculas e cada uma delas tem 2 átomos de hidrogênio. Mais uma molécula de O2. Quando não tem nada, isso significa que é 1, tá? Então, quando é 1, a gente às vezes não coloca. Então, isso significa que eu tenho uma molécula, o coeficiente é 1. E o índice é 2. Por quê? Porque eu tenho 2 átomos. Então, eu tenho uma molécula com 2 átomos de hidrogênio. Quando essas 2 moléculas reagem com uma molécula de oxigênio, formam-se 2 moléculas de H2O. Vamos olhar cada uma dessas moléculas? 1 oxigênio e 2 hidrogênios. Então, tudo isso daqui no produto vai ser multiplicado por 2, porque eu tenho 2 moléculas. No total, eu tenho quantos átomos de hidrogênio? É só multiplicar. 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. No total, eu tenho 4 átomos de hidrogênio. E quantos átomos de oxigênio? 2 vezes 1, né? Quando não tem nada é 1. Então, eu tenho 2 átomos de oxigênio. Isso tem que ficar bem claro, tá, gente? Isso significa que eu tenho 2 moléculas completinhas de H2O. Na equação química, as substâncias que participam da reação são chamadas de reagente e elas vão ficar do lado esquerdo, que nós também podemos chamar de primeiro membro. Já as substâncias que resultam da reação química são chamadas de produto e vão ficar do lado direito ou segundo membro. Ou seja, quais são os reagentes dessa equação química aqui? Os reagentes são CH4, eu tenho uma molécula de CH4 mais 2 moléculas de O2. São os meus reagentes. Aí eu tenho uma setinha que indica que ocorreu a reação química. Né? A setinha ela fica no meio entre os 2 membros, indicando a ocorrência dessa reação. E nos produtos nós temos uma molécula de CO2 e 2 moléculas de H2O. Então, produtos antes, depois da setinha e reagentes antes da setinha. Vamos entender melhor? Olha, desenhando, né? Como que ficaria essa reação química? Uma molécula de CH4, olha, um carbono e 4 hidrogênios, esse é o CH4, então eu tenho uma molécula, e tenho 2 moléculas de O2. E quais são os produtos? Uma molécula de CO2, olha, um carbono e 2 oxigênios, e também 2 moléculas de H2O. Uma molécula, 2 hidrogênios e um oxigênio. Eu tenho 2 moléculas de H2O. Certinho? Número pequenininho aqui é o índice e o número maior é o coeficiente, indica quantas moléculas estão reagindo. Antes da seta, reagente. Depois da seta, produto. Certinho? Vamos ver mais algum exemplo? Vejam só essa reação química aqui. Tá? Então, isso é a combustão do carvão. Então, eu tenho um átomo de carbono, um átomo, uma molécula com um átomo de carbono, e tenho uma molécula com 2 átomos de oxigênio. Elas reagem, né? Então, esses são os meus reagentes, esse é o meu produto. Forma o CO2, que é o gás carbônico. O que eu tenho? Um carbono e 2 oxigênios. Percebam que a quantidade de átomos nos reagentes é igual à quantidade de átomos nos produtos. Eu tenho um carbono e 2 oxigênios. Vamos olhar aqui os produtos? Um carbono, 2 oxigênios. A diferença é que aqui eles estavam separados. Agora, aqui nos produtos, eles estão juntos, formando uma única molécula. Mas reparem, os átomos são os mesmos e a quantidade de átomos também é a mesma. Isso é muito importante. Né? Então, o que acontece se a gente aumentar a quantidade de carbono? Se eu aumento a quantidade de carbono, a reação química que ocorre, ela ainda é a mesma. Mas se eu multiplico a quantidade de carbono por 3, então eu tenho 3 carbonos, eu preciso multiplicar também a quantidade de moléculas de oxigênio por 3. Então, se eu coloquei um 3 aqui e agora eu tenho 3 moléculas de carbono, eu preciso colocar um 3 aqui também, formando 3 moléculas de gás oxigênio. Né? Lembrando que cada molécula tem 2
átomos. Então, eu multiplico tudo por 2. No final, quantos oxigênios eu tenho? 3 vezes 2, 6. Tá certo? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quanto carbono? 1, 2, 3. Se eu multipliquei esse por 3, multipliquei esse por 3, o que acontece com o meu produto? O óbvio, né, gente? Se nós vamos triplicar os reagentes, os produtos também serão triplicados. Basta você pensar, se eu quero fazer um bolo de 1 quilograma, quanto eu tenho que usar de farinha? 1 quilograma. Se eu quero um bolo de 3 quilogramas, quanto eu tenho que usar de farinha? 3 vezes aquilo, né? Então, 3 quilogramas de farinha também. Né? Então, os ingredientes do meu bolo é como se fossem os reagentes da minha reação química. Então, se eu multipliquei tudo por 3, eu também multiplico aqui o meu produto por 3. Eu sempre, né, eu posso alterar o coeficiente. Eu não posso mexer nesse número pequenininho aqui, eu não posso mexer no índice, tá bem? Eu só aumento a quantidade de moléculas. Então, se eu aumentei esse por 3, aumento esse por 3, eu também tenho que aumentar os produtos por 3. Então, uma molécula de carbono forma uma molécula de CO2. 3 moléculas de carbono vão formar 3 moléculas de CO2. Vamos ver mais exemplo disso? Né? Então, se a gente colocasse numa balança e a gente pesasse isso, né? Então, a gente colocasse numa balança esse átomo de carbono, e ele pesa 3 gramas, né? Os 2 átomos de oxigênio, eles pesam 8 gramas. O total nos meus reagentes, o peso, vamos dizer assim, a massa desses reagentes, seria 11 gramas. Né? Eu somo esse com esse, o total eu tenho 11 gramas. O meu produto, ele tem que ter a mesma massa. Então, quem disse isso foi o pai da química, que foi Lavoisier, um dos cientistas mais brilhantes que já existiu, né? Então, ele determinou e fez várias pesquisas com os elementos químicos e ele definiu uma lei que é chamada de Lei de Conservação das Massas. Porque ele diz que toda massa presente nos reagentes, ela tem que estar presente nos produtos. Faz todo sentido, né? No universo nada se cria, nada se perde, as coisas apenas se transformam. Então, se esses elementos químicos, né, eles apenas estão se rearranjando, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Não pode ter desaparecido nenhuma matéria, não pode ter sido aumentada nenhuma matéria. Ela só se reorganizou. Então, se eu tenho 11 gramas aqui nos reagentes, obrigatoriamente eu tenho que ter 11 gramas aqui no meu produto. Da mesma forma que os átomos são os mesmos, o número de átomos são os mesmos, a massa desses átomos também tem que ser a mesma, tá bom? Se a gente aumentasse essa massa, né, a gente falasse assim, a massa do carbono é 12 gramas, né? E 12 gramas de carbono formam 44 gramas de gás carbônico, de CO2. Se eu passasse a massa do carbono de 12 para 36, ou seja, multiplicasse isso por 3, o produto se transformaria em 132. Por quê? O produto também seria multiplicado por 3. 44 vezes 3, 132. Então, à medida que eu aumento a massa dos reagentes, a massa dos produtos ela deve aumentar na mesma proporção. Se eu dobro a massa dos produtos, eu tenho que dobrar a massa dos reagentes e vice-versa. Só a gente pensar, se eu quero uma receita e eu preciso dobrar a quantidade, né, do que eu quero produzir, do que eu quero fazer, seja um bolo, seja uma sobremesa, se eu quero dobrar aquela receita, eu tenho que dobrar o número de ingredientes. Né? Então, na reação química é a mesma coisa. Se eu quero aumentar a produção, eu também tenho que aumentar a massa dos meus reagentes. Uma coisa muito importante, essa questão do balanceamento. Eu disse que a quantidade de átomos nos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Mas nem sempre os exercícios vão nos dar isso daí de forma tão simples. E a gente tem que ficar atento. Por quê? Olhem a seguinte situação. Aqui eu tenho, não tem nada, então é 1, né? Então eu tenho uma molécula de H2 mais uma molécula de O2. Esse G significa que eles são gasosos, tá, gente? Então, o H2 é um gás, é o gás hidrogênio. O O2 é um gás também, né? O gás oxigênio. E quando eles reagem, eles formam uma molécula de H2O, que é água líquida. Isso é um L, líquida, tá? O que tem de errado aqui? Vamos contar? Eu tenho 2 átomos de hidrogênio, 2 átomos de oxigênio. Agora vamos contar a quantidade de átomos aqui nos produtos. Né? Eu tenho 2 de hidrogênio e eu tenho só 1 de oxigênio. Não tem nada aqui, então significa que é 1. Ué, então tá faltando um oxigênio, não tá?
Se eu tenho 2 aqui, eu não tenho que ter 2 no produto? Eu não falei isso? Como que a gente resolve? A gente precisa balancear essa equação química. O balanceamento de uma equação consiste justamente em a gente ajustar o número de átomos dos reagentes e dos produtos. E isso a gente pode modificar o número dos coeficientes, o número grande que a gente coloca aqui, né? Que indica quantas moléculas eu tenho. Se eu tenho 2 hidrogênios, 2 oxigênios, obrigatoriamente eu tinha que ter 2 oxigênios também aqui no produto. Então, eu coloco um 2 antes aqui da minha molécula. Coloquei. Estão vendo aqui embaixo? 2 significa que eu tenho 2 moléculas de H2O. O que acontece agora? Vamos contar quantos átomos eu tenho no produto? Quando eu coloquei esse 2, 2 vezes 2, 4. Significa que eu tenho 4 átomos de hidrogênio. E, então, deu ruim. Por quê? Eu não tinha só 2 aqui no reagente, então eu tenho que colocar um outro 2 aqui também. Então, eu tenho que ir ajustando, né? Eu vou colocando números, sempre números menores, claro, né? Eu não vou começar colocando um 10, eu sempre começo colocando 2 ou 3, que geralmente dá certo. Eu tenho que contar e depois eu coloco esses coeficientes. Então, agora eu tenho 4 hidrogênios e 2 vezes 1, 2. Então, eu tenho 2 oxigênios. 2 oxigênios está certo. Porém, eu tenho 4 hidrogênios. Então, eu tenho que colocar um 2 aqui antes, que agora eu tenho 4 hidrogênios também nos reagentes. Então, eu tenho 4 hidrogênios antes, 4 hidrogênios depois. 2 oxigênios antes, 2 oxigênios depois. Vamos ver aqui o passo a passo. Observem essa seguinte equação química, né? Uma molécula de N2 gasoso, uma molécula de H2 gasoso também, forma o NH3, que é a amônia também gasosa. Vamos contar? O primeiro passo é a gente analisar, né? Entendemos? Entendemos. Então, vamos para o segundo passo. Segundo passo, a gente conta quantos átomos estão presentes nos reagentes e quantos átomos estão presentes nos produtos. Então, reagente. Eu tenho 2 átomos de nitrogênio e 2 átomos de hidrogênio. Todo mundo concorda? Sim. Agora vamos contar os produtos. 1 átomo de nitrogênio, certo? E 3 átomos de hidrogênio. Tá igual? Não. Então, a gente tem que balancear essa equação. Ela não está balanceada. Como que a gente resolve isso? Vamos pensar? O que eu tenho que fazer? Bom, para eu resolver isso, eu tenho 2 nitrogênios aqui no meu reagente. Eu só tenho 1 no produto. Então, a primeira coisa que eu faço é colocar um 2 antes aqui da minha molécula no produto. Quando eu coloco um 2, eu multiplico toda essa molécula por 2. Então, agora eu tenho 2 nitrogênios, mas eu também multipliquei esse H3 por 2. 2 vezes 3, 6. Então, isso faz com que eu tenha 6 hidrogênios nos produtos. E quanto que eu tenho no reagente? Só 2. Então, eu coloco um 3 aqui antes desse H2, porque quando eu coloco o 3 antes, eu multiplico toda a molécula por 2. 3 vezes 2, 6. Vamos contar agora, ver se está certinho? 2N2, certo. 2Ns, certo. Agora vamos contar o hidrogênio. 6 hidrogênios nos reagentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios nos produtos. Então, agora a minha equação química está balanceada. Repararam que eu mexi apenas aqui nesse número grande, eu acrescentei um 3 aqui e um 2 aqui. Outro exemplo, né? Então, aqui tem a quebra da molécula de água. H2O formando H2 e O2. Eu tenho 2 hidrogênios no começo e 1 oxigênio. E nos produtos, 2 hidrogênios e 2 oxigênios. E tá errado, então, né? Porque tá faltando um oxigênio. Primeiro passo, eu analisei, já constatei que tem algo errado. Segundo passo, contar. 2 átomos de H, 1 átomo de O. Produto, 2 átomos de H, 2 átomos de O. Como que eu resolvo? Preciso de 2 átomos de oxigênio. Então, eu venho e coloco um 2 aqui antes. Não é isso? Coloquei um 2 aqui antes, multiplico toda a minha molécula por 2. 2 vezes 2, 4. Então, eu preciso de 4 átomos de hidrogênio. Então, eu coloco um 2 aqui antes do H2. Por quê? Quando eu coloco 2, 2 vezes 2, 4. E o oxigênio? O oxigênio já está certinho, porque eu já tinha 2 oxigênios aqui. Quando eu coloquei o 2 antes, eu multipliquei, agora eu tenho 2 oxigênios aqui também. Então, quando eu conto a quantidade de átomos nos reagentes e conto novamente a quantidade de átomos nos produtos, agora está igual. Então, agora minha equação está balanceada.
Então vamos fazer um exemplo aqui, para ver se isso ficou claro? O enunciado da questão é o seguinte: analise as equações químicas e indique aquelas que estão balanceadas e aquelas que não estão balanceadas, efetue o balanceamento delas. Letra A, né? Então eu tenho uma molécula de magnésio mais o Cl2 que formam MgCl2. Vamos contar, sempre conto primeiro. Então eu tenho um magnésio e dois cloros. Um magnésio e dois cloros. Que lindo, tá balanceada. A quantidade de átomos nos reagentes é igual à quantidade de átomos nos produtos. Beleza, então a letra A está balanceada. Vamos ver a letra B agora. Um sódio, um Na, mais dois cloros nos reagentes. E nos produtos? Um sódio e um cloro. Então tá faltando um cloro aqui. Eu tenho dois cloros nos reagentes. Então, eu venho e coloco um 2 aqui antes do NaCl, que é o sal de cozinha. Coloco um 2 aqui antes. Quando eu coloco um 2, eu multiplico toda a minha molécula. Então, agora eu tenho 2 sódio e 2 cloro. Então, eu tenho 2 sódio no produto. Então, eu tenho que colocar um 2 aqui antes do sódio no reagente para eu ter também 2 sódio nos produtos. Entenderam? Então, eu coloco um 2, fica 2Na mais Cl2, que é igual a 2NaCl. Agora ela está balanceada. Agora a letra C. Essa é interessante. Vamos contar? Eu tenho um ferro e 2 oxigênios nos reagentes. E nos produtos? Eu tenho 2 ferro e 3 oxigênios. Então tá tudo errado. Como que eu vou resolver? Primeiro, vamos resolver o problema do ferro. Eu tenho 2 ferros aqui, não é? Então, vem e coloco um 2 aqui antes, porque aí eu também vou ter 2 ferros nos reagentes. E oxigênio? Eu tenho 3 oxigênio aqui. Como eu tenho 3 oxigênio, como que eu faço com esse O2 aqui para ele ficar com a mesma quantidade? Eu tenho que multiplicar ele de forma que eu vá ter 3. Então, eu tenho que colocar um 3 aqui antes. Porque quando eu fizer 3 vezes 2, é 6. E eu coloco um 2 aqui antes, que eu multiplico toda essa minha molécula. O problema é que quando eu colocar 2 aqui, eu vou multiplicar também o ferro. Ele vai ficar 2 vezes 2 é igual a 4 ferro no produto. E eu só tinha 2 aqui, então eu tenho que colocar 4. Então, antes do ferro, eu vou colocar 4. E antes do O2, eu vou colocar o 3. Porque eu vou ter 4 ferros e vou ter 6 oxigênios. Quando eu coloco um 2 aqui antes do produto, eu vou ter 2 vezes 2, 4 ferros. 2 vezes 3, 6 oxigênios. Agora essa equação estará balanceada. Tá bem? Então é isso, pessoal. Bons estudos. Assistam a videoaula quantas vezes for necessário. Qualquer dúvida, me enviem.